Bom, companheiros, nós, hoje nós temos aqui um tema fundamental. Nessa semana, a Câmara dos Deputados foi votada sobre base da reforma da Previdência. Esse texto base é um ataque de enorme envergadura contra os trabalhadores, é uma grande transferência de renda, para falar de uma maneira eufemística a respeito do assunto. Na realidade, é um grande roubo do dinheiro dos trabalhadores que vão contribuir com a Previdência, e dos milhões e milhões, centenas de milhões, que anteriormente contribuíram com a Previdência. Né? É um enorme assalto, e a aprovação do texto, logicamente, significa uma derrota política muito grande para o conjunto dos trabalhadores. Né? E, nessa medida, na medida em que isso é uma derrota política muito importante, a nossa obrigação é, antes de qualquer coisa, fazer um balanço, né, dessa derrota política, fazer um balanço da situação que se estabeleceu, do processo político do último período, que girou em torno da Previdência. Isso significa, logicamente, retomar vários temas que nós já atuamos aqui, mas também colocar em perspectiva os problemas da situação política no momento atual. Né? Primeira coisa que nós devemos dizer é que essa derrota da Previdência não é uma derrota isolada. Né? É da maior importância política que nós tenhamos clareza que esta derrota faz parte de um processo político de derrotas que vem desde do golpe de Estado de 2016. Né? Nós tivemos aí o próprio golpe de Estado, depois nós tivemos a prisão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, depois nós tivemos uma eleição fraudulenta, que foi também uma derrota dos trabalhadores, essa eleição fraudulenta, e agora nós tivemos essa derrota de grande envergadura, que é a aprovação da reforma da Previdência. Nesse meio tempo houve outras derrotas, né? O problema, outras votações na Câmara, como, por exemplo, o mega ajuste fiscal do Temer, né? Que, como nós estamos vendo aqui, não resultou em nada, assim como essa reforma da Previdência também do ponto de vista da sua tentativa de fazer uma correção nos rumos da economia, despejando sobre os trabalhadores o ônus todo dessa crise. Mas, né, nós tivemos, juntamente com essas derrotas de maior envergadura, nós tivemos derrotas menores, mas muito importantes, no meio do caminho. Né? Eu acho que a primeira grande pergunta que nós devemos fazer em relação a esse conjunto, né, e agora a questão da Previdência, é a seguinte: o que é que todos esses acontecimentos têm em comum? Né? Porque eles têm uma coisa em comum que é uma coisa muito importante do ponto de vista da política geral, da luta política geral contra a direita, contra os golpistas, contra a extrema-direita no Brasil. O que elas têm em comum é que todas essas derrotas seguiram o mesmo processo político. Em primeiro lugar, foi estabelecer o seu processo de luta. Né? Os deputados direitistas, por exemplo, deram início ao processo de perseguição ao PT e depois ao processo de impeachment da presidenta da República.
Na sequência, né, toda a atenção se concentrou no Congresso Nacional. A esquerda brasileira se mobilizou muito pouco, aquela que se mobilizou, porque uma parte nem mesmo chegou a se mobilizar, né, levando em consideração sempre que uma parcela da esquerda, inclusive, se colocou do mesmo lado dos golpistas, e uma outra, e a parcela que se mobilizou, pouco que fosse, né, e uma grande parcela que não se mobilizou, colocaram que a solução do problema estaria na atividade dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, o caminho da vitória seria você convencer os deputados e senadores, né, da necessidade de não aprovar o impeachment da Dilma Rousseff. Depois nós acabamos assistindo uma situação parecida, né, só que no lugar do Congresso Nacional se encontrava o STF, né. O problema seria ver se os ministros do STF não aprovavam a prisão do Lula, ou se conseguia alguma medida contra a prisão do Lula na primeira vara de Curitiba, ou no TRF4, e finalmente no STJ, no STF. Em todos esses casos, né, houve uma derrota. Esse processo da reforma da Previdência, ele é muito parecido, é quase que uma repetição exata do que aconteceu com o impeachment, né? As lideranças da esquerda, todo um setor da esquerda nacional, falou que a solução para a questão da Previdência era a, entre aspas, luta dos deputados no Congresso Nacional. Em que consiste essa luta? Consiste em tentar convencer deputados direitistas, golpistas, que participaram ativamente do golpe, a não votar contra o povo, né? Coisa que eles já não têm a propensão, menos propensão, na medida em que o governo também soltou bilhões de reais de dinheiro para comprar os deputados para votarem a Previdência. Quer dizer, mostrou mais uma vez que o Congresso Nacional é uma instituição que, em grande medida, em todas as questões fundamentais, é impermeável às reivindicações populares. Né? E, ao mesmo tempo, né, nós vimos que a política de se colocar na expectativa de que a ação dos deputados fosse modificar tudo é uma política de derrotas e resultou em mais uma enorme derrota. Né? Ora, é apontado que o povo deve esperar que os deputados façam esse milagre, né? Milagre que é um milagre mesmo, não vai acontecer. Ora, se espera que os juízes façam algum milagre, os juízes do STF. Logicamente que essa política, ela obedece aí a da parte de uma parcela muito grande da esquerda, eu não estou falando das lideranças, estou falando em geral das pessoas de esquerda, que tem uma ilusão, né, quanto ao caráter não apenas de classe, né, porque todo parlamento, num regime político burguês, representativo burguês, é uma instituição de classe, mas até mesmo em relação ao caráter político da instituição. Né? Não levam em consideração que a instituição está dominada por uma maioria esmagadora de setores golpistas, de setores que derrubaram o governo eleito justamente para proceder a uma série de reformas que são brutais ataques contra o povo brasileiro e estão colocando em prática isso daí. Quer dizer, uma política que foi toda ela montada em torno da ideia de que você conseguiria algum resultado justamente daquelas pessoas que são efetivamente os inimigos do povo. Então, nós temos aí como consequência disso uma derrota, que é uma derrota muito grande, né?
E essa derrota vai ter um peso no desenvolvimento da luta política daqui para frente.